vocês, né, você, o Mauro, enfim, o Caio, como é que vocês estão se adaptando, né, a essas mudanças, principalmente quando a gente fala aqui, realmente você bem falou aí, da inteligência artificial que acaba mudando, né, o mercado imobiliário como um todo? Eu acho que a gente tem, no Brasil, a gente tem o privilégio de talvez ser uma economia em desenvolvimento, uma das vantagens de ser uma economia de desenvolvimento, que você consegue fazer proxies a partir de mercados estrangeiros, né? Então, muito do que a gente vê hoje na dinâmica dos fundos imobiliários brasileiros, de consolidação, etc., aconteceu 25 ou 30 anos atrás no mercado americano. Então, você consegue antecipar, de certa forma, tendências, como o que eu mencionei do data center, que fatalmente vão alterar a dinâmica do mercado brasileiro. Então, acho que olhar para fora, entender quando, com qual velocidade, com qual intensidade isso vai acontecer no Brasil é um dos caminhos que a gente tenta trabalhar bastante. Mauro, então dá para aprender, né? Estados Unidos, né, principalmente quando a gente olha, a gente consegue tirar e aprender aqui. Como é que também, queria entender um pouquinho como é que vocês estão se adaptando a essa nova realidade, né? Não tem como não falar de inteligência artificial em qualquer segmento da nossa vida, né? Sem dúvida, mas eu acho que essa retrospectiva, né, que a gente fez aqui de o que se imaginava que ia acontecer e o que efetivamente aconteceu, ela é interessante, porque muitas vezes a gente teme muito as mudanças e acaba, às vezes, até tomando decisões precipitadas na nossa carteira e que pode eventualmente não vir a se materializar, né? As coisas elas acontecem numa velocidade devagar, então bons ativos eles dificilmente perdem o seu fundamento da hora para outra. São mudanças estruturais que acontecem, elas acontecem ao longo de anos, muitas vezes décadas, às vezes nem acontecem efetivamente, porque não se mostram efetivas lá na frente. Então, acho que o principal ponto é que qualquer investimento carece de um acompanhamento constante dos fundamentos, né? No caso do imobiliário não é diferente, e entender realmente se aquele ativo ele continua sendo um bom gerador de renda, né? Os ativos eles são avaliados pela capacidade que eles têm de gerar frutos, gerar rendimentos ao longo dos anos, né? E o que a gente vê é que, mesmo nesse momento de pandemia, de muita dificuldade, o nível de dividendo que os fundos imobiliários distribuíram, ele foi muito positivo. Ele não foi impactado de forma muito relevante, muito pelo contrário, muitos dos fundos subiram rendimentos mesmo ao longo aí dos últimos anos, que foram anos aí de muitas incertezas. É óbvio que as cotações elas reagiram, mas elas reagiram muito mais ao nível de taxa de juros do que à perda dos fundamentos, né? Se a gente conseguir ter essa visão um pouco mais fria, dá essa tranquilidade de saber que os fundamentos eles permaneceram muito bons, os dividendos eles são crescentes, mas um dividendo que antes ele era muito satisfatório num nível de juros mais baixo, como o Caio falou, hoje, pelo fato dos juros ter subido, ele passa a não ser mais satisfatório. Mas não pela capacidade de geração de renda, mas sim porque o investidor ele busca mais e mais. E, enfim, acho que aí talvez seja o principal ponto, né? Entender também a hora de entrar e de sair de cada ativo, né? Essa não é uma hora de sair da classe fundos imobiliários, porque é um momento em que os fundamentos estão positivos e os preços estão descontados. Então, acho que a gente sempre vai buscar olhar para o fundamento e para o preço.